E aí pessoal, hoje então vou falar sobre o final da segunda temporada de Origem From, o 10º episódio, que talvez tenha tido alguma resposta bem mais direta sobre o que pode acontecer. Então se você ainda não assistiu o episódio e não gosta de spoiler, dá um pause aí. A gente teve diversas coisas que foram uma explicação assim, mais ou menos, e outras que tiveram uma resposta um pouquinho mais direta, mas talvez seja um despiste para outras coisas. Então o que a gente viu direto nesse episódio? O Boyd tentando resolver o problema de parar a melodia. E para isso ele precisou da ajuda da Sarah. E aí acaba, que mais ou menos aquelas imagens que a gente tinha visto e também até o roteiro, aquele que tinha vazado, acabaram que se confirmaram. Então, a Sarah, o Boyd e o Kenny, eles saem para busca de ver onde é que estava o Martin lá naquela masmorra. Mas ao mesmo tempo que eles chegam lá, a Sarah começa a receber vozes, mensagens, e ela diz que o Martin estava rindo da cara do Boyd porque ele libertou o mal, aquele do pesadelo, então que a gente estava vendo bastante nessa segunda temporada. Então o Boyd fica com bastante culpa e não sabe exatamente o que fazer. Mas obviamente que ele vai conseguir descobrir a pista de como entrar naquele lugar, naquela masmorra, naquele outro tempo ali, porque tem bastante a ver com o casamento do casal sem sal. E aí quando o Elias dá uma mensagem para Fátima, o Boyd tem um insight e acaba pegando a tocha para voltar para lá. Então isso mais ou menos que fechou o ciclo do Boyd, um ciclo longo nessa temporada, que começa dele com Marty e termina realmente no lugar da masmorra. Também fala muito sobre o complexo de herói do Boyd, que representa bastante o cidadão médio americano que tenta resolver todas as suas questões. É claro que o Boyd não desiste, ele inclusive fala que aquele lugar ali não vai quebrar ele. E aí a partir desse momento é que ele consegue destruir a caixinha da bailarina ali, vencer pelo menos uma rodada em relação ao Marty, e aí ele libera aqueles 3 que estavam presos ali. Então a gente dá para ver que as respostas foram dadas em relação ao início dessa temporada, nesse caso específico. Mas a gente teve outras coisas também que foram bem interessantes, como por exemplo o Jade entrando nas cavernas, Antes disso ele conversa com o cara do bar para ter alguns insights ali, ele vê que está tendo uma alucinação, já nem se importa mais com esse tipo de coisa, então ele entra e descobre o local onde estão sendo feitos os sacrifícios. Então tem um certo momento que é bem importante, que ele olha para cima e ele vê aquele símbolo que parece ser as raízes das árvores. Então me parece muito que tem a ver com o culto em relação àquelas árvores mágicas ali, e me parece também que aquilo ali é um lugar natural, que a conversa do Jade com o cara do bar, mais ou menos que eles citam isso, que aquilo ali é um lugar natural, mas que funciona de uma forma diferente. Então aquele ali é o local em que o pessoal fazia os cultos, e aí eu tenho uma imagenzinha assim que eu achei bem interessante da velhinha, que ela apareceu rapidinho, Lembra que a gente tá sempre desconfiado dela? Eu sou o Júlio Koubich, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Essa velhinha a gente tá desconfiando dela desde o começo, Todo mundo falando dela. Eu não posso afirmar ainda que ela é responsável por esse culto, mas nessa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, ela está rezando e tem 7 pessoas em volta dela, se vocês prestarem atenção. Se a gente contar, tem 6 pessoas sentadas, mais a dona, que daria 7, que poderia ser os netos dela, e aí tem 4 pessoas sentadas nos sofás que poderiam representar os filhos que ela falou anteriormente. Não necessariamente que precisam ser essas pessoas aí, mas acho que simbolicamente tem a ver com essa questão da velhinha e aponta para ela ser uma das líderes que fazem esse culto às árvores, às coisas que estão acontecendo naquela cidade. Então a gente sabe exatamente que crianças foram sacrificadas ali justamente por essa questão do Jade, ter encontrado aquele local de ritual, o local onde as pessoas olhavam para cima ali para adorar aquelas raízes das árvores ou coisa parecida, Algo nesse sentido, mas tem a ver também com outras forças que estão funcionando ali naquele local. Não deu nenhuma pista, sobre o tal de monstro vermelho lá que tem nas pinturas da caverna. E isso fica mais numa percepção de como funciona aquele local ali. Então eu estou imaginando que tem a ver um culto com isso e que crianças foram sacrificadas e que tem a ver com essa velhinha e também tem a ver com o mártir, que é um mal maior. Dá para ver que ele é bem perverso pela forma com que ele ficou debochando do Boyd e coisas assim. No outro lado, talvez a gente teve com a Tabitha Victor
a parte mais importante desse episódio final, mas antes disso a gente teve uma conversa do Kenny com a Christie, em que ele fala assim, talvez nem seja a gente que vai sair desse lugar, talvez a gente esteja preparando as coisas para que as próximas gerações que vierem para cá consigam sair. Isso é bem importante também, porque mais ou menos ele estava num momento de desesperança e talvez as coisas que eles estejam fazendo ali sirvam para as próximas pessoas chegarem, terem mais pistas, porque foi mais ou menos isso que o Christopher fez, né? Ele desenhou, fez as coisas para deixar pistas para o futuro. Mas a gente teve a Tabitha e o Victor falando que existia uma árvore, né? Que tem um buraco, que é aquela mesma árvore da primeira temporada, só que eles meio que fizeram um furinho de roteiro aí, e que aquela árvore lá da primeira temporada era mais estreitinha, essa aqui é mais larga e tem realmente um buraco. Ele falou também que a mãe dele não conseguiu entrar por ali porque algo certamente a impediu, mas a Tabitha conseguiu passar, o Victor até dá um lanchinho para ela e ela sobe no farol e encontra o menino de branco. A gente vê alguns brinquedos também na escada, várias datas, como já tinha acontecido na premonição dela. O grande problema é, né, que o menino de branco fala, eu sinto muito, mas essa é a única forma que isso pode acontecer. E aí quando ele empurra ela realmente vai acordar no hospital. E aí a gente não sabe realmente se ela está numa nova fase, num outro lugar, ou se realmente ela saiu dali, mas ela fica completamente desesperada. Mas vamos imaginar assim, que ela tenha saído dali, então as outras pessoas, né, ela vai sumir, vão ir atrás dela e vão acabar saindo também daquele local. Obviamente, né, que o corpo dela não estaria do lado de fora, caso seja que eles estejam vivendo um sonho, uma alucinação ou coisa desse sentido, mas se ela tivesse simplesmente sumido, existe a possibilidade realmente dela ter saído e ter sido encontrada na estrada. Aí a gente vai imaginar que todos eles estão no estado assim de quase morte e que aquele local ali absorve as energias dele e faz com que eles sofressem. Aí seria mais ou menos como um purgatório, seria muito parecido também com aquelas cenas finais de Lost. Talvez isso vá decepcionar bastante gente, mas também podemos imaginar que seja mais uma fase desse jogo, mais uma fase desse intrincado pensamento ali e que ela está sendo enganada por esse guri de branco. A Sarah falou, e essa é uma pista que eu considero bastante importante, que o guri de branco não é um menino realmente, ele é uma outra coisa. Então ela meio que já está desconfiada em relação a ele também, mas a gente não sabe, né, se ele é um personagem do bem ou um personagem do mal. Caso ele seja do bem, fica meio claro aí que existe uma luta também entre o bem e o mal, bem parecido também com Lost, e aí a gente poderia colocar como lado do mal o Martin, talvez a velhinha, e no lado do bem o menino de branco que está tentando ajudar eles a saírem dali, se realmente essa foi a saída. Então a gente teve um episódio assim muito corrido, com diversas cenas bem dinâmicas, foi bem emocionante. O Boyd acaba que leva um tiro. A gente tem as cenas da Julie, Randall e Marielle, que eles ficaram presos lá naquela masmorra, que tem a ver com aqueles 3 que estavam presos antes também. E agora a gente pode saber assim que vai iniciar uma nova fase, porque talvez exista uma possibilidade de sair. Não foi pela água, não foi pelos túneis, foi pelo farol que apareceu lá no início da primeira temporada. É por isso que eu sempre digo para vocês, a gente tem que prestar atenção nas pistas que estão acontecendo de verdade na série. Aquilo ali, essas micropistas é que vão ajudando a gente a compreender. Obviamente que vai levar um ano para a gente ter a segunda temporada, então vai ser bem difícil de esperar, mas creio que a partir de agora a gente consegue fazer diversas teorias sobre o que aconteceu. Depois eu vou fazer um vídeo com os detalhezinhos tipo esse da velha aí, para essas pequenas pistas que são elas que nos ajudam a compreender todo o contexto de origem, todo o contexto de como as coisas podem acontecer. Então teve a ver também esse final de segunda temporada com o início da primeira temporada, que quando a família Matthews chega naquele local, eles sofreram um acidente. A gente pode imaginar então, se a saída for pelo farol daquele jeito ali, vamos imaginar que todos eles sofreram um acidente, isso é uma coisa que eles têm em comum, todos eles estavam com automóveis, e aí a única coisa que a gente pode imaginar é que todos eles vão estar no hospital e que a forma de sair é sendo jogado de fora pelo lado do farol. Mas eu não acredito que seja isso, eu acho que é mais uma fase para que eles sejam enganados. Acho que a Tabitha está sendo enganada e ela vai dar um jeito de voltar para aquele local ali para ajudar as pessoas.
Espero que vocês tenham gostado desse final, apesar de ter ficado bastante pergunta ainda para a terceira temporada. Escreva aqui embaixo qual foi a sua impressão sobre isso, se você gostou ou não gostou. Um abraço e até o próximo vídeo.